E aí, meus amores, tudo bom? Gente, eu postei hoje no canal um vídeo falando sobre religião. Minha forma de pensar, né, de viver, de entender a religião. E eu falei um pouquinho, é um vídeo curto, mas eu demorei muito para postar esse vídeo, porque de certa forma eu fiquei com medo. Eu tinha medo do julgamento das pessoas, né, do que essas pessoas que iam assistir pensariam sobre mim, porque eu, eu posso dar minha opinião, mas e como essas pessoas, como os outros, eles aceitam, entendem ou não aquilo que eu falo e penso, né? E até que ponto isso afeta a minha vida, o meu trabalho. Isso é muito vago, é uma ideia muito estranha, assim, se você for pensar bem, porque a gente tem que, politicamente falando, a gente tem que se segurar, a gente tem que saber para quem falar, o que falar. Eu sofro muito com isso em relação ao meu trabalho, por exemplo. Eu sou fotógrafa e às vezes eu me pego falando para uma família que é evangélica: nossa, Ave Maria, não acredito nisso. Sim, gente, eu falo Ave Maria porque isso faz parte do meu vocabulário. Eu acredito em Nossa Senhora, eu gosto de Maria. E eu acredito que ela existe, que ela é uma energia, que ela é um ser de luz e que eu falo sobre ela, da mesma forma que eu falo de Jesus, entendeu? Eu falo de santos, eu falo de espíritos, eu acredito nisso tudo. Isso faz parte do meu vocabulário, como eu disse. Então, conversando, naturalmente essas coisas acabam saindo, né? Mas eu vejo os olhares, eu vejo que existe aquela repúdia das pessoas que não acreditam, que não gostam, que não são a favor ou que não querem um contato com as pessoas que falam ou que acreditam ou que vivem isso. Então, isso é limitante. A gente dar a nossa opinião, falar sobre o que a gente pensa, nos limita a estar entre pessoas que também que concordam com o que a gente fala e pensa, que também falam sobre isso dessa mesma forma. E não deveria ser, porque a gente, como seres políticos, a gente poderia ter mais opiniões formadas a respeito do assunto se discutíssemos com quem não pensa igual, não é mesmo? A gente deveria discutir as nossas ideias com pessoas que pensam totalmente ao contrário daquilo que a gente tem certeza que é verdade, né? Porque é verdade. Eu gosto de falar isso, eu aprendi faz algum tempo. A verdade, ela nunca tá aqui nem aqui, ela sempre tá num ponto no meio entre duas opiniões. E esse ponto que é difícil de encontrar. E ninguém encontra, porque a gente acha que essa certeza aqui, essa verdade é só minha. E o outro acha que a verdade é só dele. Então, se pensarmos dessa forma, sempre, ninguém nunca combina com ninguém, porque cada um tem a sua própria verdade, né? E nunca tá disposto a ceder para encontrar um meio termo, uma verdade que seja mais razoável para duas pessoas que pensam diferentes, né? Pois é, e hoje eu vou falar sobre política. Eu já falei um pouco, né? Essa é a minha visão política de um ser social. Eu não gosto de política, sinceramente. Eu não gosto de políticos. Mas eu acredito e tenho fé que isso vai mudar. Eu vejo que o futuro está na mão de pessoas que estão mais bem preparadas politicamente, que são os nossos filhos, são crianças, são adolescentes com ideias bem formadas, que estão cansados de ver essa briga ridícula entre pessoas velhas, são velhos, e que ficam medindo força, ficam medindo, eu tenho mais razão, eu tô mais certo que você. Gente, isso não vai dar em nada, nada. Assim como na religião, a política também deve ser baseada no amor.
na esperança de um bem maior, não de uma disputa de quem sabe mais, de quem tá mais certo, de quem fez melhor. A união das pessoas e das ideias é onde a gente tem que chegar, é onde o futuro deve estar. E esses políticos que são aqueles políticos que fazem a velha política, né? Que costumam dizer, eu não sou político, eu estou preparado. Assim, são várias ideias políticas. E ontem teve um debate aqui na minha cidade e a gente pôde assistir a realidade cruel, que na verdade ainda não chegou o momento da gente ficar tranquilo, né? Saber que a gente estaremos em boas mãos, seja quem for. Isso não é real. É triste ver que a gente ainda não tá nessa fase, não tá nessa etapa, que o mundo ainda não progrediu o suficiente para chegarmos ali. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que a gente tem a gente tem esse costume, né, essa cultura de votar num representante político que fale mais ou menos a mesma língua que a gente, que entenda o mundo mais ou menos como nós. Então, a gente projeta neles o que nós somos, né? Então, eu, por exemplo, votei no Lula na primeira vez, né? E eu achava o Lula uma pessoa muito humilde, uma pessoa que de repente faria diferença por ser humilde, por ser uma pessoa do povo, uma pessoa pública, mas do povo, que amava o ser humano e que queria ajudar as pessoas mais humildes, assim como ele foi, né? E a minha ideia era de que se ele já foi pobre, se ele já passou por dificuldade, ele entenderia a necessidade do seu povo, do povo brasileiro, que é a maioria assim como ele foi. O que acontece é que a gente não sabe, a gente não previu o futuro, a gente não sabe o que aconteceu no caminho, né? Porque que no meio do caminho a humildade dele foi embora e foi para onde, não é mesmo? E o mundo político é muito assim, é muito dinheiro envolvido, então as pessoas elas se perdem na sua própria essência. E para votar agora, né? Agora estamos na época de votar para prefeito, vereador. Uma das coisas que me pego pensando é se essa pessoa que eu vou votar é corruptível ou não. Se ele tem uma base sólida o suficiente para não mudar a essência dele, mudar o motivo principal que eu vou votar nele, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo vereador que eu vou votar, que já trabalhamos juntos em eventos. Ele é o Edsinho, e o partido pelo qual ele tá sendo vereador, candidato a vereador, é um partido também muito bom, que é do candidato a prefeito do Neto Danzi. Também é um homem que já teve a oportunidade de mostrar para Lins coisas maravilhosas que ele é capaz, que ele já teve um tempo na prefeitura, tampando o buraco ali do nosso prefeito caçado. Então, eu acredito no propósito desse partido, acho que será de fato muito bom para Lins. E tenho no meu coração assim uma certa dúvida também, porque gosto muito de um outro candidato que já conheço há mais tempo, que sei que também é uma pessoa muito preparada, que é o Rogério Barros. Eu
sei o quanto é inteligente, o quanto estudioso, talentoso para esse trabalho, que Lin estaria sendo muito bem representado caso ele fosse o nosso prefeito. E são dois candidatos muito fortes para mim, porque combinam muito com o que eu gosto, com o que eu penso, com o meu universo, né? Mas assim, um que eu não abro mão realmente é o meu candidato a vereador, que é o Edson, porque o Edson eu realmente conheço, aquela pessoa que a gente sabe da índole, do caráter, do que pensa, né, do que defende, das causas que defende, das brigas que compra, porque ele trabalha já com políticas públicas há muito tempo, já fez parte de conselho tutelar, de projetos para menores, e ele ama isso, ele ama criança. Ele trabalhava comigo em evento em festas infantis, ele fazia entretenimento em festas, inclusive nas dos meus filhos ele já esteve muito presente. Eu fazia muita questão que ele estivesse realmente, porque assim como a minha amiga Michele, que também é tia de entretenimento, eles têm dentro deles a vontade de fazer um mundo melhor, e eles começavam pelas crianças, eles faziam isso educando aquelas crianças daquela festa, aqueles serzinhos ali que um dia, se Deus quiser, vão estar capazes de liderar o nosso mundo, né? E serem melhores do que somos hoje. Então eles sempre tiveram essa ideia, que é a mesma que a minha, que a gente tem que, se quiser mudar o mundo, tem que começar por nós, né? E eu tudo que eu sei, tudo que eu acredito, eu transfiro para as minhas crianças, para os meus filhos, para minha filhada, meu irmãozinho e todos os outros que eu puder, que estiverem comigo no momento que eu estiver pronta para ensinar algo para eles, algo de bom. E o que é ensinar algo de bom? É ensinar a respeitar o próximo, amar o próximo como a si mesmo, fazer por outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Não ser ganancioso, não pensar apenas no que você vai ganhar com isso, mas no que o mundo vai ganhar, né? Essas são a base da minha educação, da educação que eu dou para essas crianças. E para finalizar o vídeo, eu quero deixar aqui 3 palavrinhas, que é a tríplice da minha vida. A primeira é fé. Acredite sempre em você, acredite que o mundo é bom, que as pessoas são boas, acredite que tudo de bom vai acontecer, que vai acontecer, uma hora ela vai acontecer. A segunda palavra é um objetivo. Tenha um objetivo. Saiba o que você quer para sua vida e para o mundo. Quem não tem objetivo, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, para qualquer lugar vai, e não tem um caminho a trilhar, né? Você saber qual é o seu caminho, ou desejar ter um caminho, já é um grande passo, já te diferencia de muitos que estão por aí a vagar. E a terceira palavra é amor. Amor, eu não preciso falar mais nada. Só quem tem amor no coração é realmente feliz. Só quem ama e sabe perdoar, e ama em primeiro lugar, porque quem ama não precisa nem perdoar, porque o perdão já existe, já está dentro de você, né? Quem ama sabe se perdoar, perdoar ao outro. Quem ama é feliz. Eu não preciso falar mais nada, porque amor é tudo. Então, mais amor para nossa política, mais amor para nossa religião, mais amor para as nossas vidas. E até a próxima.